Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Tudo bem com vocês? Vamos continuar a leitura aqui do capítulo, tá bom? Como não tinham intenções reais de reduzir seus próprios privilégios, era inevitável que a classe governante britânica conduzisse essa política sem muita vontade e fechasse os olhos ao perigo iminente. Mas o colapso moral que isso implicava era algo novo na política britânica. No século XIX e no início do XX, os políticos britânicos podiam ser hipócritas, mas hipocrisia subentende um código moral. Aconteceu algo novo quando membros conservadores do parlamento aplaudiram a notícia de que navios britânicos haviam sido bombardeados por aviões italianos, ou quando membros da Câmara dos Lordes envolveram-se em campanhas de protesto organizadas contra crianças bascas que estavam sendo trazidas para cá como refugiadas. Quando se pensa nas mentiras e traições daqueles anos, no cínico abandono de um aliado após o outro, no otimismo imbecil da empresa Tory, na categórica recusa em acreditar que as ditaduras significavam guerra, mesmo quando elas apregoavam isso dos telhados, na incapacidade da classe endinheirada de enxergar qualquer coisa de errado em campos de concentração, guetos, massacres e guerras não declaradas, pode-se ser levado a sentir que a decadência moral desempenhou sua parte tanto quanto a mera estupidez. Em 1937, ou por volta disso, já não era possível ter dúvidas quanto à natureza dos regimes fascistas, mas os senhores de propriedade tinham decidido que o fascismo estava do seu lado e mostravam-se dispostos a engolir os mais fedorentos males, contanto que sua propriedade ficasse em segurança. A seu modo canhestro, estavam jogando o jogo de Maquiavel do realismo político, ou do tudo que faz avançar a causa do partido está correto, evidentemente sendo partido, no caso, o Partido Conservador. Tudo isso é apresentado por Cassius, mas ele se esquiva de um corolário. Ao longo do livro fica implícito que apenas os Tories são imorais. Mas ainda existe uma outra Inglaterra, ele diz. Essa outra Inglaterra detestou o fascismo desde o dia em que nasceu. Era a Inglaterra da esquerda, a Inglaterra do trabalhismo. É verdade, mas só parcialmente verdade. O comportamento efetivo da esquerda tem sido mais honroso do que as suas teorias. Ela lutou contra o fascismo, mas os pensadores que a representam penetraram tão profundamente quanto seus oponentes no mundo maligno do realismo, entre aspas, e da política do poder. Realismo, entre aspas, costuma ser chamado de desonestidade, também entre aspas, é parte da atmosfera política geral de nossa época. É um sinal da fraqueza da posição de Cassius. O fato de que alguém poderia compilar um livro muito semelhante, intitulado O Julgamento de Winston Churchill, ou O Julgamento de Chiang Kai-shek, ou até mesmo O Julgamento de Ramsay MacDonald. Em cada caso, ver-se-iam os líderes da esquerda se contradizendo quase tão rudemente quanto os líderes conservadores citados por Cassius, pois a esquerda também tem estado disposta a fechar os olhos a muita coisa e a aceitar alguns aliados muito duvidosos. Hoje rimos ao ouvir os Tories insultando Mussolini quando o bajulavam 5 anos atrás. Mas quem poderia prever, em 1927, que a esquerda seria um dia tão benevolente com o Chiang Kai-shek? Quem poderia prever, logo após a greve geral, que 10 anos depois, Winston Churchill seria o queridinho do Daily Worker? Entre os anos de 1935 e 1939, quando quase todo aliado contra o fascismo parecia aceitável, os esquerdistas viram-se louvando Mustafa Kemal e depois desenvolvendo um sentimento de ternura por Karel, da Romênia. Interessante nesse capítulo que ele fala, não acabou ainda, né, mas ele fala dessa falência da moral civilizada, digamos assim, progressista e humana, em relação ao suposto realismo político, ou seja, o fim justifica os meios. Qualquer coisa é válida se for para eu ganhar mais poder.